Oi, eu sou a Bia e hoje eu venho trazer mais uma reflexão e dessa vez sobre um assunto que não sai da minha cabeça, que eu tô vendo bastante, não só ao meu redor, porque cada dia que passa mais próxima aos 30 anos, mas também tô vendo bastante nos diálogos que eu tô tendo, as conversas que eu tô tendo dentro da psicoterapia com as minhas clientes. E a pergunta é, por que ninguém me avisou que essa era a vida adulta? Bom, se você chegou aqui agora e não me conhece, aproveita já pra se inscrever, curtir, pra me seguir nas minhas outras redes sociais, TikTok, Instagram, @psi.bianca, que aqui eu converso bastante sobre experiências da nossa vida e que são reais, focadas mais em mulheres, sim, mas se você é homem, seja bem-vindo também, pode ficar aqui com a gente. Eu gosto muito de trazer isso a partir de uma perspectiva pessoal, das minhas próprias narrativas, mas consequentemente que também podem estar presentes na de vocês e eu espero que vocês se conectem. Então vamos voltar aqui pro tema. É interessante a gente pensar que um sonho, não sei pra vocês, mas pra mim era assim um sonho, principalmente pelas idealizações criadas a partir do filme De Repente 30, esse sonho ele vinha muito com significado de liberdade, de autonomia, de independência. E ninguém me avisou que junto com esses 3 pontos viriam todas as cobranças de boletos vencidos, de ter que abastecer a geladeira, de várias abas abertas tanto na tela do nosso computador, trabalho, mas também na nossa mente. Então é isso, a gente cresceu ouvindo que ser adulto era ser independente, ganhar o próprio dinheiro, tomar as próprias decisões, ter essa maturidade para saber das coisas. Quase como quando a gente era criança, falava assim, você vai entender quando você crescer? Pois é, eu cresci e tem muita coisa que eu ainda não entendi. Outro dia eu vi no TikTok, mas também vi depois em matérias a partir disso, que muitos jovens hoje em dia não querem mais ser CLT, que inclusive estão utilizando do CLT como um xingamento. E aí eu fiquei reflexiva sobre isso, né? Porque muitas pessoas da minha geração, da minha idade, tipo assim, meu sonho era só ter um CLTzinho pra chamar meu, sabe? Sem uma carteira de trabalho assinada, tudo certinho. E aí, os jovens que estão vindo falando assim, ai credo, não quero, CLT não é pra mim. E aí eu vi esse TikTok dessa mãe trazendo pela primeira vez, falando, mas por que CLT é isso? Por que vocês entendem dessa forma? E a menina falava, porque é mandado, porque tem que ficar saindo cedo de casa pra ir pro trabalho, é muita coisa, é muita cobrança. Então eles têm essa visão e assim, até certo ponto, justíssimo. E é isso, eu entendo, porque querendo ou não, muitas crianças, muitos jovens dessa geração cresceram com seus pais ausentes, porque precisavam trabalhar, precisavam estar colocando dinheiro dentro de casa, estavam exaustos sempre, não tinham tempo, não tinham energia para brincar, para passar tempo de qualidade, tanto com os próprios filhos, mas a gente, querendo ou não, como criança, como jovem, a gente também vê como os nossos pais se tratam, eles se relacionam com eles mesmos. Então, assim, você começa a olhar para isso e falar, eu não quero isso pra minha vida, não. E agora, querendo ou não, a gente tá vindo nesse movimento de pejotização, né, que a gente tá vendo. E até certo ponto, tem um glamour por trás disso, mas assim, também é um glamour mentiroso, mas eu vou chegar lá. Mas é isso, assim, vem com um glamour que é só a gente ver esses vídeos do TikTok de meninos fazendo, tipo podcast falando, porque eu vou investir no meu próprio dinheiro. Há um discurso sendo vendido na internet que esses jovens estão tendo acesso de que é isso. Isso é a nova autonomia, essa é a nova independência, essa é a nova liberdade. Então assim, sim, eu abro mão da estabilidade, entre aspas, que a gente da nossa idade cresceu ouvindo que CLT vinha com essa... CLT não, mas principalmente concurso público, né? Mas os empregos vinham com essa estabilidade em vez de investir, em vez de tentar criar sua própria empresa e tudo mais. Vinha com esse lugar mais seguro de, tem meu trabalhinho e tudo mais, não preciso estar toda hora investindo, criando coisas, sendo essa pessoa. Mas hoje os jovens já pensam assim, não, e essa é a nova liberdade. Então assim, querendo ou não, a gente pode refletir se atualizou a forma do que é esse ser adulto, do que é uma vida adulta promissora. Então é isso, a gente tem aí 2 gerações que falam, vem que, cara, não é esse sonho todo, inclusive tem novos sonhos e que a gente pode alcançar essa tal liberdade, essa tal autonomia. E temos uma outra geração que, eu só quero um vale alimentação, vale transporte, meu 13º ali em dia, né? Só que todos os 2 vêm com várias promessas, várias promessas, e nenhum deles toca no ponto central, que é a exaustão, que é um trabalho que tá sempre nos levando para um limite. E aí eu vou te convidar para ver meus últimos vídeos, na verdade, porque eu tô falando bastante sobre isso, principalmente dessa romantização do esforço, da meritocracia, de você, se você der conta, você vai lá e consegue. E isso tudo tá estruturando bastante a nossa vida adulta e as nossas escolhas do que é ser adulto. Eu abri esse parênteses do trabalho que eu acho que é bem importante, porque assim, ser adulto, hoje em dia, quase que 80% do nosso tempo está sendo trabalho.
Mas não é só isso a vida adulta, eu acho que é esse o ponto. A gente vive num estado de alerta a todo momento, porque parece que a gente tem que estar sempre conseguindo alguma coisa, buscando algo, conquistando algo, lembrando que ninguém vê, tentando manter vínculos, seja de amigos, mas também familiares. Então, assim, é uma constante cobrança pra você estar tendo que equilibrar tudo, que é muito cansativo. Então, às vezes eu me pergunto, é isso? Essa é a vida adulta? Toda hora ter que responder no e-mail novo, lembrar de pagar os boletos em dia, ter que manter a casa organizada, uma pele boa, porque esteticamente, principalmente nós mulheres, temos que manter tudo isso, segurar o choro no meio de um dia difícil e sempre estar dizendo que tá tudo bem. E é interessante a gente pensar isso, que a gente cresceu com essa romantização do que é ser adulto, que ninguém preparou a gente pro lado difícil, pro dia que não tá tudo bem, pro resgate de nós mesmas quando a gente se atola no meio de listas e listas de pendências. Outro dia, a Elisa, que trabalha comigo, perguntou pra mim e pro Marcos, gente, tá, beleza, porque agora ela casou também, né, agora ela tá morando junto e com o marido dela, e eu e o Marcos, a gente já mora junto há uns 4 anos e meio. E aí ela falou assim, quando que vai virar a chave? É isso aqui, beleza, estamos nesse momento de alerta, mas e quando que as coisas viram e tá tudo estável? A gente se olhou assim, poxa, gente, a gente não chegou ainda lá, assim. Se tem esse ponto, não sabemos, mas por enquanto não. E aí a gente começou a refletir, né, que parece que tá. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter o trabalho. Aí tem o trabalho, aí você se casa. Aí você tem a própria casa. Aí você vai organizando tudo isso. Vai conseguindo manter essa organização, essa gestão da casa nova. E de repente, quando tudo tá organizado, não, mas você tem que começar a se preparar pra ter um filho, pra tua família crescer. Então assim, parece que nunca para a próxima coisa pra chegar. Então quando a gente casou, a gente falou assim, casamos. Não que era uma cobrança tão grande, mas querendo não, as pessoas falam, né? E aí, tá, beleza, casamos, a gente tava morando junto há um tempo. E aí, quando a gente terminou de casar, a primeira pergunta já foi assim, tá, e os filhos? Eu fiquei, gente, mas eu acabei de casar. Não era esse o primeiro check? Assim, não vai dar uma respirada? Parece que não tem esse respiro. Parece que sempre tem a próxima coisa que a gente tem que conquistar. A próxima coisa que a gente tem que estar atento pra conseguir, pra andar, enfim, é isso, assim, parece que é esse o ponto. A vida adulta parece sempre um estado de alerta. Então eu trouxe uma metáfora que fala sobre essa narrativa, assim, essa falsa ideia de que a gente chegou lá. Vai ter um momento que a gente vai chegar lá no topo da montanha, na virada de chave tudo vai acontecer e somos adultos. Se chama False Summit, que seria, mais em português, né, como falamos, falso topo da montanha. Da montanha. Essa metáfora fala que assim, é como se a gente tivesse assim, não, quando eu chegar lá, não sei se vocês já tiveram isso, mas eu já, infelizmente, passei por umas trilhas. Foram muito boas quando eu cheguei lá, mas era essa a sensação de, beleza, a gente vai chegar lá no topo da montanha, vamos lá, só mais um pouco, eu sou uma pessoa bem sedentária. Então eu fui pro Peru, gente. Num período a gente subiu várias montanhas. E eram lindas as vistas, foram vistas mais lindas que eu já vi. Mas assim, a gente subia e falava assim, veio aí, vamos chegar. Só mais o último gás, vai. E quando a gente chegou no topo da montanha, a gente olhou, ai que lindo, maravilhoso. Só que a gente esqueceu que a gente não ia ficar na montanha, que a gente teria que descer, que a gente ia ter que passar por novos desafios. E é essa a vida, né? Querendo ou não, assim, a gente acha que chegamos lá no topo da montanha, é o último passo, ficamos lá. Mas assim, depois a gente vai ter que voltar, depois a gente vai ter que ir para novos caminhos, a gente vai ter que pegar novas trilhas. E é essa narrativa que eu acho que nos vendem sobre a vida adulta. Você vai chegar lá no topo da montanha. Quando você chegar lá, esquecem do depois. É só, chegou lá. Não nos contam sobre o depois. E esse depois, ele é muito importante. Porque a vida adulta é isso. É esse constante chegar lá e depois ter que descer a montanha. Ter que lidar com os buracos, com as curvas, com os desvios. É de um dia que você vai ter que torcer teu pé e você vai só querer um colo, vai querer chorar, vai estar tendo um dia difícil, vai começar a chover, você não tem guarda-chuva e agora o que você faz? Mas você é adulto, você tem que resolver. É muito cansativo, é muito exaustivo mesmo. E outro dia eu tava contando pro Marcos que nos doramas que eu assisto, tanto os coreanos, chineses, mas e os japoneses, os três, acho que tem muito isso, em que os caras levam bastante mulheres, até e senhoras também, assim, nas costas. E às vezes fica assim, ia ser tão exausto se a vida fosse assim. Se tivesse alguém pra carregar nas costas, sabe? Aqui não é cultural, mas deve ser também muito cansativo ter que ser, as pessoas falam isso, Marcos, nossa, como que eles não contam? Ficar toda hora carregando alguém nas costas. Eu vi que, em questão dorama, né, no caso tem uns instrumentos que as pessoas ficam em cima, mas se isso é tão mostrado nos doramas, deve ser porque deve ser cultural lá. Nunca fui, mas são expectativas minhas, né? E eu fiquei pensando nisso, cara, deve ser tão bom ao mesmo tempo ser carregado desse jeito, e dias que você só quer ser levado nas costas, mas parece que a gente nunca pode falar isso em voz alta, porque
com o tempo, adulto virou sinônimo de dar conta de tudo. E aí eu vi que nos últimos tempos adicionaram, a gente não vou lembrar, mas foi depois dos anos 2010, adicionaram lá fora, e eu acho que aqui a gente também acabou criando esse termo, né? Mas lá fora esse termo que se chama adulting, ou seja, aqui no Brasil a gente usa muito isso, né? O adultecer. Quando a gente adultecer. E eu não lembro de quando criança as pessoas falarem isso, não sei porque eu era criança, ou porque agora eu sou adulta, mas enfim, teve isso. E no início, lá fora, né, quando criaram esse adulting, era uma coisa meio piada, tipo, olha, acabei de fazer uma coisa super adulta agora. Tipo, paguei minhas contas, olha só, levei o carro na revisão, consegui fazer o imposto de renda. Era uma coisa tipo assim, olha, que conquista, fiz a minha primeira coisa adulta. Só que o ponto é que agora a gente tá vendo que esse adulting, ele... Depois da primeira vez, não é tão legal assim, né? Meu primeiro imposto de renda foi tipo assim, tem que fazer imposto de renda, como que eu faço? Pai, mãe, me ajudem. Aí agora, tem que fazer imposto de renda, como que faz? Tem que fazer isso, ainda até hoje eu não sei fazer isso. Então, acho que vai se mostrando de uma outra forma esse adultecer. É como se o adultecer fosse sinônimo de carregar tudo nas costas, dar conta de tudo, ter que se mostrar forte, ter que se mostrar sempre competente, conquistando algo novo, com novos projetos e movimento, quando na verdade, em muitos momentos a gente só queria infantilizar as coisas, criança. Ser criança. A gente só queria ter um cobertor, um colinho, alguém perguntando como foi seu dia, trazendo uma comidinha pra gente, deixando tudo pronto, sabe? Um cuidado, um aconchego. E é interessante eu falar isso da infância porque se tornou isso. Nos últimos tempos a gente vem ouvindo muito esse discurso da criança interior. Até certo ponto eu acho bem importante a gente falar sobre isso, né? O nosso passado, entender como que a nossa infância, a nossa criança, nossa versão criança impactou o nosso eu de agora, mas ao mesmo tempo parece que só nesses momentos em que eu olho pra mim mesma como criança, como essa pessoinha pequenininha que merece, só ela merece cuidado, só esse serrezinho aqui que merece atenção. E teve até uma trend por um período que as pessoas falavam assim, eu nunca falaria desse jeito com ela. E aí aparece a fotinho da própria pessoa criança. Mas por que a gente fala com a gente desse jeito quando adulto? Porque tá tudo bem a gente deixar de cuidar, de prestar atenção, de acolher a nossa versão adulta. No fim, talvez ser adulta também seja sinônimo de não ter todas as respostas. Ter dias bons e ter dias ruins. Seguir com a vida mesmo diante de tantas perguntas em aberto. Cuidar do invisível, do visível e fazer o que é possível. E principalmente, não se abandonar no meio desse caminho. Esses dias eu tava bem irritada, não lembro com o quê, e aí eu tenho mania de quando eu tô muito irritada, eu fico muito estressada. Gente, eu não sou assim quando eu tô irritada, eu sou tipo poucas, começo a bufar, e eu fico reclamando pra mim mesma, qualquer coisa, reclamando pra mim mesma. E aí o Marcos ouviu, né, da sala, eu fazendo isso, e perguntou, tipo, mas por que você tá assim? Porque eu tenho que tenho que ir lá na cozinha pegar a garrafa de água, que eu tô com sede, e a água acabou, e comecei a virar essa pessoa bem reclamando. Aí ele falou assim, tá, mas por que você não pediu ajuda pra mim? Por que eu vou pedir ajuda pra você? Aí eu fiquei muito irritada. Ele, porque você pode pedir ajuda, eu tô aqui, eu sou seu marido, tá tudo bem. E foi interessante, até falei isso no meu TikTok, então volto a te convidar, se você quiser me seguir lá, no @psi.bianca, TikTok, Instagram, eu contei essa história antes. E aí eu falei, cara, é isso, né? Às vezes a gente só precisa de alguém falando, eu te ajudo. E se permitir também ser ajudada mesmo quando adulta. E é isso, a gente se fortalece tanto dessa armadura que a gente cria que a gente não se permite ser vulnerável, fraca, muitas vezes fraca mesmo, e ter esses dias que não são bons. E no fim, o que eu queria trazer nesse vídeo é essa reflexão. Talvez tenham dias que nem esse dia que eu tava estressada, irritada, só de pegar uma água, que a gente só precisa de um colo, de um cuidado, de um tá tudo bem, eu pego essa água pra você. E talvez essas ajudas, essas contribuições que a gente receba agora na vida adulta sejam importantes pra gente continuar sendo adulta nos outros dias. Porque ser adulto no fim é tudo isso, essa multiplicidade de coisas. A gente não precisa ser essa fortaleza, esse muro impenetrável que tá sempre lá, estruturadinho, sem problema nenhum, dando conta de tudo. Vão ter dias que às vezes a gente vai precisar de ajuda. Vão ter dias que a gente não vai estar dando conta. E sim, não nos prepararam pra tudo isso. Então é isso, se você chegou até aqui, me conta se te prepararam ou não, assim, hashtag ou não me prepararam pra isso também, ou não sei ser adulta. Vai ser muito importante pra gente conseguir se acolher. Estamos aqui com o objetivo de 500 inscritos, estamos quase chegando. Por favor, façam isso acontecer, mandem pra pessoas que também não sabem ser adultas ou sabem, e falem assim, cara, como você consegue? Ou também não tô conseguindo, não é só você, enfim. Acabou de começar uma obra aqui do lado, de repente, como uma boa adulta que sempre somos, né? Tem coisas acontecendo. E aproveite para se inscrever, curtir, comentar qualquer coisa e siga também no @psi.bianca. É isso, um beijo, até semana que vem.